Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, bom podermos conversarmos acerca da palavra, termos a nossa vida transformada através das verdades do Evangelho, podermos ter um relacionamento verdadeiro com Deus, onde traz paz, alegria dentro da nossa alma. O apóstolo Paulo, ele traz uma expressão muito interessante, ele fala: aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Isso é muito além, de nós acharmos que Paulo se contentava com as guerras, com as dificuldades, com as lutas. Quem é que fica contente de repente estar ali, morando na rua, comendo de favor? Quem é que pode contentar com o que tem? O que Paulo está dizendo é que, independente das circunstâncias da vida dele, ele está pleno, ele está cheio. O apóstolo Paulo, quando ele diz eu estou contente, aprendi a contentar-me, ele está andando de fuscão, de brasilhão, e está feliz, ele está cheio. Da mesma maneira que ele vai andar de BMW, não é isso que vai fazer com que ele fique cheio. Ele aprendeu a estar contente com todas as coisas, sabe passar por dificuldades e também sabe ter farturas na vida. Ele diz: eu aprendi isso, eu aprendi. Então, nesse dia, eu quero compartilhar com você essa expressão daquilo que é o reino de Deus. E essa expressão do que é o reino de Deus, ela vem exatamente para fortalecer aquilo que é a nossa fé. Jesus, ele sempre compara o reino de Deus com algumas coisas. Ele faz algumas comparações interessantes acerca do reino. Uma delas, está lá em Mateus 25, ele diz: o reino de Deus é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos, lhes confiou seus bens, e a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1, e a cada um segundo aquilo que é a sua própria capacidade. Então ele foi e partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente e fez negócios com o talento, ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, saiu, fez negócios, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, ele abre uma cova e esconde aquilo que era o valor, o seu talento do Senhor. Depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiastes a mim 5 talentos, aqui tem outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me deste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe: muito bom, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que é um homem severo, que ceifas onde não semeastes, ajunta onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau, negligente, saibas que ceifo onde eu não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O resumo da ópera aqui é muito interessante. O patrão, ele vem e chama ali os seus servos, os seus empregados, e antes de sair para uma viagem que ele ia fazer, ele distribui algumas coisas de valor que esse patrão tinha. Então ele entrega um valor para um dos seus empregados, e a palavra está dizendo que foram 5 valores. A outro ele deu 2 talentos, a outro ele entregou 1. E cada um segundo aquilo que era a sua capacidade. Isso quer dizer que Deus não dá alguma coisa que a nossa capacidade não consiga administrar. Ele dá algo já sabendo até onde nós poderemos ir e qual é a condição que a gente tem de administrar. A bem da verdade, eu estava conversando com o Senhor ainda há pouco, 65 anos de idade, ele contando um pouco da história dele. Eu gosto muito de conversar com as pessoas que têm a sua maturidade de idade, Eu não vou falar os mais velhos. Ele contando um pouco da sua história, do que foi a construção de vida, o quanto trabalhou, o quanto ralou, o quanto conquistou, mantendo a família, o nome e o crédito ilibado. A bem da verdade, hoje, quando nós pensamos nessa expressão segundo a capacidade, você já reparou que o inferno tem tentado tirar a capacidade emocional, intelectual, espiritual e profissional nesse tempo, nessa geração?
Porque os antigos, né, talvez com muito menos capacidade intelectual do que hoje nós temos, conquistaram muito mais coisas do que hoje os novos, aqueles que estão chegando, essa nova geração. E vamos, a bem da verdade, a expressão do que nós necessitamos hoje para sermos felizes são coisas surreais. As pessoas estão interpretando que ter coisas é realização de sonhos, de obter objetos é realização de propósitos, e nós estamos longe de uma realidade. Exemplos hoje, o que tudo aquilo que é uma estrutura interessante, né, mas arquitetônica e muitas das vezes até maligna, se a gente tem um telefone para usar, as pessoas têm uma condição emocional, a grande maioria das pessoas, de ter um sentimento tão negativo porque alguém conseguiu, até mesmo que seja um telefone melhor do que o outro, isso na esfera de relacionamento gera dores terríveis, onde muitas pessoas, nessas maquiagens que são as internets e tantas outras coisas, se comprometem a comer mal para poder se beneficiar daquilo que às vezes é um componente simples eletrônico, que é o telefone. Estou falando para você com muita propriedade isso. E tantos outros, né, nessas construções de tanto roubo, de tanto crime, de tanta marginalidade, de tanta mentira, de tanto descrédito, a gente vê exatamente Deus entregando para muitos de nós talentos, presentes, segundo aquilo que é a nossa capacidade, e nós não estamos interessados nisso. O que nós temos construídos nesse tempo tem muito a ver com o nosso ego, o nosso egocentrismo, o nosso ego inflado, que muitas das vezes a gente acha que a vida nos deve alguma coisa, que Deus está nos devendo alguma coisa e que nós somos merecedores daquilo que é o melhor. E muitas das vezes não é assim. A bem da verdade, talvez você que está ouvindo, né, vai entender que quando Deus compara o reino dos céus, Ele também diz: o reino dos céus é conquistado por esforço. E essa expressão de esforço está lá no Gênesis, quando o Senhor fala para o homem: ó, depois daquilo que você fez, cara, maldita é a terra, e do esforço daquilo que é o seu trabalho, a terra vai produzir algumas coisas, e você do suor do teu rosto vai poder comer. Hoje a gente, infelizmente, tem visto uma comodidade muito grande, e isso claro que não são todos, tá? Existe uma comodidade muito grande, onde nós não estamos prontos para encarar algumas conversas e ter muitos dos nossos relacionamentos, as nossas atitudes transformadas. Estamos vivendo um tempo verdadeiramente pandêmico, mas essa pandemia, ela já está, né, aquilo que a gente viu aí através desse novo coronavírus, existe uma pandemia interior, emocional, aquilo que é a internet, né, que a gente vai perceber também dessa pandemia, faltou a palavra, mas tudo bem, nas mídias, nessa pandemia, que a gente está vivendo algo muito, muito difícil, né, de construções de vida. Quando Jesus ele constrói essa ideia, ele fala que cada um podia cuidar de 5, de 2, e o outro poderia cuidar de 1. E poderia cuidar, ainda que seja de uma situação, de um valor, de um talento, mas cuidar de maneira diferente. Cuidar para fazer valer é um presente. E às vezes a gente está enterrando, matando, destruindo, conforme aquilo que são as nossas carências. Que nesse dia, aquilo que o Senhor te entregou, ainda que seja um simples, no seu ponto de vista, um simples talento, uma simples virtude, é um filho, é um casamento, é um ministério simples, pequeno, não enterre-o, que você possa fazê-lo multiplicar. A expressão do final é que o servo é inútil, e por conta disso foi lançado para fora nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Então que nesse dia o Espírito Santo possa trazer ao teu coração essa necessidade, ativar em você esse propósito de fazer valer todos os presentes e talentos que Deus te entregou. Beijo no teu coração. Paz de Cristo. Obrigado pelo carinho, pela audiência.